Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio do Pode Lá Podcast. Eu sou Ingrid Passos. E eu sou Tainá Louise. E estamos com um convidado super especial, o Wesley Lemos. Por favor, se apresente para nós. Opa! E aí, meninas? Obrigado pelo convite. Acho que esse formato de podcast é o que eu mais gosto. É muito bom. Mais informal, mais legal. E eu gosto de me comunicar através da voz, da palavra. Isso é muito importante para mim, que sou um geminiano, né? Obrigado pelo convite, Ingrid e Tainá. Sou um comunicador, né? Uma pessoa que gosta de conversar bastante, geminiano. E através da arquitetura e do design encontrei o jeito de me comunicar com o universo, né? Trabalho com arquitetura, design e arte também, no sentido de buscas incessantes pela cultura imaterial e transformando isso em objetos, casas ou formas de morar ou negócios. Eu nunca digo que eu só faço arquitetura. Na verdade, eu busco o que há de cultura, né, de efervescência da sociedade, né, da produção de arte, e trago isso para os meus projetos de uma forma bem forte, cada dia mais com propósito, hoje com os fundamentos bastante da minha vertente, da minha essência, né, miscigenada brasileira, afro-indígena do Nordeste do Brasil. Então, isso é o que faz a base do meu trabalho e é o que faz com que eu atue em Aracaju, Salvador, um lugar que me trouxe pertencimento como homem negro, né, e mais recente em São Paulo, num lugar de arquitetura moderna, brutalista, né, mas que, de alguma forma, é um poder atrativo e eu acabei acreditando e apostando nesse novo desafio que é estar numa cidade como São Paulo, uma megalópole no mundo. Com certeza. Você sair totalmente de você pulou para mercados totalmente diferentes, né? O mercado sergipano, o mercado baiano, que a gente ainda se aproxima um do outro por estar mais próximos, e o mercado paulistano, que é assim... Eu acredito que é muito diferente do que a gente costuma atuar aqui em Sergipe, ou não? Sim. É um desafio novo, é como você sai da sua zona de conforto, né? Foi assim que eu me encontrei, mas estou feliz com esses desafios e cada dia a cidade revela um pouco mais do Wesley como pessoa, como arquiteto, mas como artista. Mas é bom, né? Porque a gente sempre vai tendo novos aprendizados, novos conhecimentos. Eu já vi falar que lá em São Paulo entrega os apartamentos... Tipo, tudo cru, né? Totalmente diferente daqui. Super. No osso, como a gente diz. Bem no osso. Eu não sei se isso chega a ser um desafio assim a mais ou chega a deixar mais fluido, dar mais fluidez ao trabalho. Olha, eu acho que é uma questão hoje de sustentabilidade, né? As nossas construtoras, e aí vai uma crítica em Sergipe e no Nordeste, ainda constrói para destruir. Então, são gerados inúmeros entulhos, a retirada de revestimento, demolição de mármore, não tem necessidade disso nos tempos de hoje. Então, a indústria da arquitetura, fora a moda e outra indústria, é a que mais polui no planeta. Caramba. E eu acho que São Paulo já está muito à frente disso. Então, as questões de sustentabilidade são reais no dia a dia e que dá a possibilidade, sim, de personalização e de ocupação de cada espaço por diferentes indivíduos, com diferentes culturas, diferentes modos de pensar e de agir sobre o espaço. Isso é muito importante quando a gente pega o espaço neutro, né? Cru, para a gente começar a desenhar uma vida, um lifestyle, uma forma de viver naquele espaço. O paulistano, ele sente muito quem vive em São Paulo, na verdade, sente muito na pele os efeitos climáticos que a gente causa, o ser humano causa na Terra. Então, lá, realmente, eles têm que estar bem mais avançados, pelo amor de Deus, tem que estar bem mais avançados. Os espaços são disputados, né, na cidade, e isso requer pensamento. E eu acho que a forma de consumir também, né, o público de lá é um público mais avançado em termos de consciência. Então, a forma como eles consomem um imóvel, uma roupa, uma gastronomia, um veículo, qualquer coisa, não está desassociado dessas questões de sustentabilidade, cultura. E isso faz com que é um motivo de escolha, né? A própria arquitetura é uma forma de escolher, né? Se eu moro naquele lugar ou naquele bairro com aquela arquitetura. Espero que aqui a gente mude breve isso aí, esse pensamento. Então, a gente trabalhou agora com a construtora, a Constrem, onde ela pediu determinadas datas para alguns projetos, para todos os projetos para quem fosse fazer, né? Justamente por conta disso, para realocar tomadas realmente de acordo com o projeto que o cliente quer, as bancadas, tudo. Realmente, eles só aplicaram bancadas que os clientes falaram, não vou trocar essa, não precisa confeccionar. Justamente para não acontecer isso, gerar mais lixo, né? Porque, poxa, eu comprei um apartamento com aquela bancada, eu sei que eu vou trocar. Então, por que não deixar isso avisado com antecedência para a construtora e só colocar essa bancada depois, quando for para a obra?
Então, essa obra que a gente vai fazer dessa cliente praticamente vai ser sem entulho nenhum. O lixo que vai ser, por exemplo, levou o gesso, colocou o gesso, sobrou o gesso. Uma obra pensada, né? Justamente. Exato. Não vai ter quebra de parede nem nada, porque tudo que foi para fazer já foi feito. Excelente, por exemplo. A Constrain também eu estou fazendo trabalho, a União também. Tem algumas construtoras eu acho que já estão com essa pegada, porque já tem... os filhos já estão assumindo, né, os negócios e já chegam com um pensamento mais moderna, né, de visão de negócio. E realmente espero que todas as outras acabam indo pelos bons exemplos. Com certeza. Agora, teve uma coisa que me deixou muito curiosa. Antes de a gente começar aqui, a gente estava conversando sobre parcerias que você estava fazendo com Racionais, Salvador. Conte mais aí. Na verdade, São Paulo, né? Você perguntou o que é que eu estava desenvolvendo, o que é que eu estava fazendo de novo. E aí eu fui contar um pouquinho do meu resumo. Esse ano a gente participou do DW, né, a Semana de Design de São Paulo, que já é a 5ª semana no mundo, 4ª, eu acho, do mundo, né? Só perde para Milão, Nova York, né, e Londres e acho que Miami, acredito, Paris, a Feira de Paris. Então, São Paulo é um cenário importante e a gente, desde 2012, que a gente vem participando. Com a pandemia, a gente acabou não fazendo, fizemos alguns eventos online e a gente teve esse retorno esse ano, 2022, com o lançamento da URA. É um projeto de uma poltrona, né, para uma marca chamada Ital Móveis, que no passado assinou móveis de Janete Costa, Janine, Bernardo Sena, Ivan Rezende, enfim. E com essa história da fibra sintética, a corda náutica, perdeu muito espaço, né, o natural. E a gente vem com a proposta de devolver aos livings, às salas importantes, os espaços nobres da casa, as fibras naturais. O projeto URA, além de ser um design, ele traz a cultura material do junco, lá da Amazônia, as famílias que colhiam junco e colhem o junco, né, dentro de um processo, de um ciclo, né, da cadeia alimentar da floresta. É uma praga, se você não colhe ele no tempo, é igual um cabelo, você tem que cortar de vez em quando, né, cuidar. E essas famílias, muitas vezes os jovens estavam se perdendo entre as drogas, o tráfico de drogas, ou também indo para a mineração, né, uma mineração incorreta, né, difícil e predadora. Então a ideia da URA veio para resgatar o junco de forma ancestral, essa planta ancestral, né, e tentar, de alguma forma, trazer um subsídio para essas famílias, né, voltar a consumir o junco. Espero que ela tenha vida longa, é um sucesso para a gente. E nesse período também de São Paulo, a gente recebeu agora, mais ou menos semana passada, da Escola de Samba Vai Vai, né, que eu me sinto já a minha 3ª casa, depois daqui, depois de Salvador, do Ileaê, lá em Salvador, eu sinto que fui bem recebido em São Paulo agora, com as bênçãos, né, dos orixás, né? Lá eles são devotos do Exu. Exu é o orixá da rua, o orixá que abre caminhos, e eu acredito que a bateria da Vai Vai me trouxe sorte, me trouxe uma bênção, porque eles reuniram agora no dia 20, o último domingo, que para todos que estão nos ouvindo aí sabem que domingo foi o Dia da Consciência Negra, né? Nós estamos no mês de novembro, um mês que valoriza as conquistas do nosso povo negro, né, Tayana? E eu, como tal, me senti orgulhoso, né, e me senti prestigiado por ter recebido esse certificado, junto com grandes nomes do nosso Brasil. Eliane Dias, que é a empresária dos Racionais, a esposa do Mano Brown, que faz um trabalho muito legal, né? O artista Ciro Chu também, que é um artista plástico, né? E grandes personalidades. Então, para mim foi uma grande homenagem. Eu digo que foi o melhor diploma que eu recebi até hoje. Diploma de samba. Imagina. E falar do meu trabalho para um público grandioso, como uma quadra de uma escola de samba, né? E falar o quanto é importante esse trabalho que eu falo com a beleza das casas, né? Falar sobre a busca incessante da beleza e da cultura que não foi tirada, e saber que isso também faz parte da gente. Antes de existir a mitologia grega ou romana ou qualquer tipo de decoração no Ocidente, a nossa África mãe já determinava muitas coisas. E eu falo também sobre a minha apropriação cultural e ancestral e a minha forma como eu decoro, como eu tenho o meu lado intuitivo, e eu deixo isso claro para os meus clientes nos meus projetos. A parte racional existe, a parte projetual existe, mas existe um espaço para se ocupar intuitivamente, né, esse ser que ocupa o seu lugar, né? A arquitetura é um ato político, a arquitetura é comunicação, é sentir, é emoção. Eu, sinceramente,
eu não vejo a arquitetura somente como um ato de projetar. A gente lida com muitas questões. A gente lida com patrimônios históricos, a gente lida com pessoas, com a psicologia. A gente tem que estar dentro das normas, dentro das leis. Então, assim, é muito complicado você chegar e escutar de um cliente, mas é só um projeto. É só um desenho. Não, gente. A arquitetura é uma imensidão. E acho que foi uma das coisas que me fez me apaixonar em entrar no curso, porque eu não sou aquela que sente e projeta. A arquitetura, para mim, é isso aqui. É sentir, né? É viver, né? De fato. E eu fui para outros lados da arquitetura, né? Muito lindo isso tudo que você falou. Me emocionei. Sinceramente, eu me arrepiei. E, assim, trazendo mais dessas novidades que você tem para contar para a gente, vamos entrar também no assunto agora que você trouxe uma novidade para Aracaju, né, para Sergipe, que é a Casa Cor. Como foi todo esse processo? Quais são as expectativas da Casa Cor aqui para Sergipe? Acho que era o sonho de todo mundo, né? Uma Casa Cor aqui. Todo mundo esperava por isso. Cadê a Casa Cor em Sergipe? Era comentado, justamente, né? A gente tem outras mostras aqui também. E trouxe mais uma para complementar o que já tinha nacionalmente, né, que é a Casa Cor. Como foi essa experiência? Como foi esse processo? Veja, o processo da Casa Cor na minha vida foi um processo bem natural, né? Eu vou voltar um pouquinho a algumas casas. Eu sempre tive vontade de trabalhar com essa coisa da beleza, mas eu não sabia o quanto isso estava envolvido em mim. Todo o meu trabalho foi formação de desenho urbano, sociologia urbana, e inclusive voltado muito para essa área social. Isso sempre teve em mim. Acho que, por conta do meu nome, Wesley, significa trabalhar para o coletivo, agregar o coletivo, né, a tradução. E não imaginava que eu cairia nessa área de interior design. Um certo dia, num estágio, estava finalizando já meu estágio, para sair desse estágio, o arquiteto tinha um convite para visitar a Casa Cor Salvador, e ele ficou doente e me mandou ir no lugar, porque a vaga estava lá. E foi quando eu conheci a Casa Cor, mais ou menos em 2003, numa Casa Cor em Salvador. Eu saí daqui e fui com alguns arquitetos. Eu ainda era estudante, estava para me formar. E tive meu primeiro contato com a Casa Cor. Então, aquele universo me fascinou de alguma forma. Não sabia o que era nem como era. Formado, né, como você falou, todo arquiteto tem um sonho de fazer Casa Cor, mas aquilo não passava pela minha mente, pela minha cabeça. E estou um dia no escritório, recebo uma ligação da Casa Cor de Salvador para fazer a Casa Cor em Salvador. Eles estavam atrás de um arquiteto de Sergipe, já tinha outros arquitetos que tinham passado por lá. Ana Arlene Ribeiro e Everaldo, que são os meus queridos amigos. O finado Melcíades tinha feito também. Sandra Vasconcelos, um arquiteto que tinha uma loja aqui, também trabalhava muito aqui. E a última passagem por lá foi da minha amiga, colega, uma querida, talentosa, Márcia Carvalho, filha de Lineu, fotógrafo. E ficou um hiato de 1 ano, 2 anos, sem ter um arquiteto sergipano participando da franquia da Bahia, que também assumia esse lado aqui com Sergipe. Recebi essa missão, fui com outro colega, né, e fizemos um trabalho bonito de 2005, 2004, 2005, 2006, 2007 até 2008. 2009 eu já entrei em carreira solo e continuei com essa parceria com a Casa Cor. De 2009 até o ano de 2020, né, quando a pandemia, já se foram muitas Casa Cor e ficava sempre esse questionamento, né? Cadê a Casa Cor? Cadê a Casa Cor? Quando é que a Casa Cor vai a Sergipe? E eu já estava meio que desencantado com a Casa Cor, um período difícil para mim, no meu trabalho, no meu escritório. Teve um momento da minha vida que eu me senti muito triste e achava que meu trabalho era fútil, que era um trabalho de vaidade para madames e que não agregava muito à minha vida. E o que é que eu estava fazendo com aquilo? E eu acho que todo ser humano deve passar por esses questionamentos na sua profissão em algum momento, talvez a busca de um propósito, né? E coincidência ou não, eu estava numa loja de grife, uma das mais elegantes do Brasil, chamada Casual, lá na Baía Marina, e recebo uma ligação do Carlos Amorim. Wesley, aqui é Carlos. Tudo bem, eu lhe conheço, lhe admiro o seu trabalho e gostaria de bater um papo com você. Você pode tomar um café? Eu disse, posso, mas amanhã eu viajo. Ele disse, onde é que você está? Eu vou até você. E assim, em questões de 40, 50 minutos, ele chegou onde eu estava. E para uma cidade como Salvador, que é grande, é rápido, sim, né? Então, batemos um papo. Ele disse que queria que eu fizesse Casa Cor. Eu disse que não queria mais fazer Casa Cor, que não estava muito mais afim de fazer Casa Cor. Eu estava afim de fazer outras coisas, outros projetos de arte, outras coisas, e que a Casa Cor não me interessava. Ele falou, você vai fazer Casa Cor e eu preciso conversar com você. E aí surgiu um papo, e nesse papo eu descobri que ele era sergipano, da mesma cidade que eu, Estância. Ele já passava muitos anos pelos meus ambientes da Casa Cor, já assinava, já deixava recado, ele e a Jussara,
muito elegantes, muito simpáticos, mas a gente não tinha um contato físico, nem um contato de conhecimento. E conseguimos nos encontrar. E daí veio um convite para participar da Casa Cor, que ele estava assumindo a franquia da Casa Cor Bahia. E me convidou para fazer um projeto, e era um projeto que tinha a ver comigo. Na verdade, eu acho que eu precisava de uma curadoria, de uma forma de transpasse diferente de entender a Casa Cor. E ele falou, eu estou na Casa Cor para modificar um pouco a Casa Cor e tudo que você pensa sobre a Casa Cor e o que as pessoas pensam. E veio o convite para fazer a Casa de Vidro, que era uma proposta de criar uma alusão à Casa de Vidro da Lina Bubardi, uma arquitetura que pudesse ter acesso a várias pessoas, uma arquitetura nômade, montável e desmontável. E foi um dos meus maiores sucessos dentro da Casa Cor no Shopping Salvador, que foi uma casa de 40 metros quadrados, um protótipo de uma casa acessível, uma casa onde os baixos custos não tirava a beleza da integridade entre arquitetura e design. E essa casa foi um sucesso. Eu fiz essa casa, fiz um espaço instagramável na Casa Cor no Horto. Em 2009, realmente eu alcancei muitos seguidores, milhares de seguidores. Foi uma visita assim, extraordinária. E engraçado que no início eu falei, você vai acabar com a minha carreira, você vai me botar no shopping, o que é que eu vou fazer no shopping? Totalmente o contrário, né? E eu não entendi o que estava acontecendo, e daí veio essa admiração. Carlos é uma pessoa da área de cultura e patrimônio, contribuiu muito para a cidade de Salvador, com seus projetos, suas ideias. É um cara que ama a arte, é apaixonado por arquitetura. Vocês vão ter um pouco de tempo de conhecer Carlos. A proposta dele para a Sergipe é uma proposta realmente de propósito, idealizadora, e coincidiu com a ideia. Quando veio esse sucesso, eu falei, agora é minha vez. Eu disse, agora eu só continuo fazendo Casa Cor se você for para a Sergipe. E aí a gente ficou nessa coisa de tentar trazer um propósito para a Sergipe, e ele aceitou, veio a Sergipe e trouxe o ano passado Janelas no Parque da Sementeira, que foi um sucesso. Foi um marco para Janelas no Brasil, foi um marco para Sergipe, e a gente ficou entre os 4 melhores eventos do ano passado, mesmo com a pandemia. Foi algo bem diferente a proposta que vocês trouxeram mesmo da Janela, porque é sempre mostrado assim, algo em 4 paredes, né? E aí a ideia que você trouxe, tudo aberto. Isso. Tudo livre, assim, ficou bem bacana mesmo, ficou como se tivesse cada espaço, mas ao mesmo tempo aquela união, aquela integridade, sabe? Entre as partes dos containers e o elenco, né? Isso. Eu acho que foi uma coisa mágica, assim, porque o Parque da Sementeira realmente é um equipamento lindo, né? É um dos poucos parques que você vê no Brasil, dentro da cidade, né, numa malha urbana. É um parque que agrega diversas pessoas com faixas etárias diferentes, com poder aquisitivo diferente. É um parque realmente que agrega. E foi um sucesso porque a gente já sabia que ia ter uma certa resistência de um certo público, dos arquitetos mais tradicionais, de pessoas que não apostavam, que não acreditavam. Ei, vai Casa Cor, cabe mesmo aqui? Empresários também. Será que isso é uma coisa só para grandes cidades? Que conversa é essa, Wesley? Você está viajando. Sim. E eu, na minha visão, sempre visionária, né, uma visão à frente do tempo, eu acreditei que isso pudesse acontecer. E aconteceu. A gente aconteceu com um elenco de 30% de jovens arquitetos que nunca tinham aparecido em mostras nenhuma e que poucos seguidores. A gente aconteceu com 40% de um elenco que já estava no mercado há 10 anos e precisava de um redirecionamento, reposicionamento de carreiras. E Carlos, junto com Pedro Ariel e a Lívia Pedreira, que são os curadores da Casa Cor, trouxeram essa alusão. E a gente também agregou profissionais e os stars arquitetos, que a gente fala, né? Cristiana Cardoso, que é uma super arquiteta, Barroso Melo, né? Eu também agreguei esse elenco, né? Outros profissionais que já estão aí. Então a gente já sabia o que a gente esperaria. E a maturidade de ocupar uma casa esse ano com poder histórico, potencial histórico que o Castelinho tem, e trazer uma amostra madura nos moldes tradicionais da Casa Cor, só foi um caminho natural. Eu acredito que eu não sou responsável por isso, eu acho que já estava no caminho. Eu apenas quis ser um condutor e apoiar e valorizar a minha cidade, né, o meu estado, que é Sergipe, e saber e mostrar para o mundo que a gente tem um poder de artesanato, um arsenal de arte, um arsenal de história diferente de todas as outras. Nós somos uma cidade planejada, então a gente já nasceu com a atmosfera do projeto, da arquitetura, da efervescência da engenharia e da arte dentro de nós, entendeu? Então eu acho que o Brasil ganhou, mostrando Sergipe. Os profissionais hoje eles se comportam dentro de um comportamento nacional, e eu acho que é uma libertação para o mercado também, diante de tudo que a gente vive e de tão difícil vocês que são jovens arquitetas, vocês perceberem como é se inserir dentro de um mercado tão disputado, que é uma arquitetura que é consumida apenas por 5 ou 7% da população hoje. Sim. Isso é verdade. E como foi a escolha dessa casa?
como foi todo o processo de escolher ela, o projeto também para fazer nela, porque vocês tiveram que fazer toda a avaliação estrutural. Teve o restauro também, teve né? o restauro, teve toda a questão... ela aí, linda Linda, demais, ficou gente. linda demais. Eu amo essa casa. Nossa, não, eu já vi gente dizer que quer ir não só também pela Casa Cor, mas pelo a questão do pertencimento ao local. E foi disso que eu também quis falar dentro do meu TCC que eu comentei antes. O importante da gente construir e fazer com que a pessoa que vá lá pertença àquela história. Né? Sim. Porque é da gente, é Sergipe. Veja, eu acho que quando você... Eu tenho uma experiência de muitos anos de Casa Cor, né? Então, vendo as escolhas de Casa Cor, vendo os locais de Casa Cor, visitando Casa Cor fora, né? Visitando Casa Cor fora de Salvador, recebendo as pessoas, convivendo com grandes arquitetos, né? Convivi muito com Davi Bastos, que sempre fez o masterplan da Casa Cor Bahia. Logo depois que mudou a franquia, eu fui convidado para fazer o masterplan do Janelas, né, em Salvador, em 2020. Eu fiz o Janelas, o masterplan. E essa casa já estava no meu radar antes de acontecer o Parque da Sementeira. A gente estava na dúvida se fazia o formato janela ou se fazia o tradicional. E o prédio histórico, a casa histórica e a Casa Cor nasceu, né, com as argentinas, restaurando esses palacetes, buscando lugares para ocupar, que tivesse arte, design e história. Eu acho que escolher o Castelinho foi um resgate às casas, a verdadeira história da Casa Cor, os tempos áureos da Casa Cor. E hoje só acontece o quê? E no Rio aconteceu isso, né, com o prédio, o palacete lá que eles ocuparam. A gente aqui, eu acho que Pernambuco, Recife, eu acho que hoje é muito difícil você abrigar a Casa Cor 30, 40 profissionais dentro de um espaço que consiga reunir projetos, né, poderosos dentro de uma cidade, porque muitos se perdeu, a nossa cidade se perdeu muito da história, né? A história, através da arquitetura, se perdeu bastante. E como a gente estava conversando antes da gente entrar no ar aqui, é triste porque eu fiz parte do laboratório de História Urbana da UNIT, junto com a professora Ana Maria Farias e com a Juliana Neri. E eu e a Suzete Bonfim e mais duas colegas, a gente mapeou todas as casas ecléticas, Art Deco e modernistas, em plantas, documentos, fotografias e ficha técnica histórica. Esses documentos se perderam dentro da biblioteca da universidade e quando eu voltei a dar aula na universidade, Ana Maria já não era mais coordenadora, eu voltei a dar aula tempos depois na UNIT e fiquei muito triste de não ter esse material registrado. Então, assim, a forma da gente ocupar o Castelinho, além de fazer a Casa Cor, ter esse pertencimento mesmo, a gente como arquiteto, e um brinde à cidade, porque através desse projeto a gente conseguiu trazer a Ana Libório e o Gândara, né, para o nosso projeto, e uma justa homenagem, porque a história da arquitetura de Sergipe se confunde com a história de Ana Libório, o trabalho que ela vem fazendo, e fez e faz, né, de restauro, e é um lindo restauro esse restauro, motivos até de discussões muito internas entre os nossos colegas, né, porque muitas vezes não tem um conhecimento tal, mas Ana deixou alguns fragmentos na fachada, alguns fragmentos no baluarte, no balustrada, né, nos frontões, mostrando as marcas do tempo, todos os intempéries, todas as forças que aconteceram. Isso, Alain Brand, né, o grande filósofo do restauro no mundo, eu acho que ela fez um trabalho exemplar, magnífico, de uma magnitude internacional e que está aqui aos nossos olhos. Espero que a gente possa ser brindado com esse visual por muito tempo. Porque conta história, né? Isso, eu acho importante deixar essas partes, pequenos fragmentos, assim, de como realmente é. Os pombos é muito vivem tempo, ali, né? né? São os moradores ali, eles ficam ali. Então, isso é muito boêmio, poético, né? Bucólico. Sim. E é um prédio que não é tombado. Vocês me perguntaram, mas é um prédio que tem um valor histórico. Ele tem uma área de interesse histórico e cultural. E lhe digo de coração, ele está em pé por paixão das pessoas que cuidam e zelam deles. Eles não se consideram nem donos. Eles falam, eu sou apenas o guardião dessa obra. E emocionalmente, muitas vezes, quando eu os encontro, nós temos a mesma emoção e muitas vezes as lágrimas vêm ao olho na hora que a gente conversa. E espero que a gente consiga permitir que esse prédio tenha vida longa. Eu sou uma pessoa muito sensível, então quando eu entro em patrimônios, eu sinto. Então teve um em Itaporanga da Ajuda, aquele que a gente viajou, amiga, na faculdade, que eu entrei, eu chorei. A igreja? A igreja. Eu esqueci o nome Sim. dela agora. Eu choro. Então, assim, eu estou muito ansiosa para conhecer.
a Casa Cor. Inclusive, a gente vai comigo. hoje, no dia que a gente está gravando. E a gente ainda tem isso, porque vocês tiveram a parte moderna dentro da casa, então nada mais do que justo manter a história da casa também, né? Então, Ana, eu acho que, sinceramente, ao meu ponto de vista, já que a gente está aqui quebrando tabus, no meu ponto de vista, ela agiu de uma forma que deveria... não vou dizer deveria, né? Mas... Acho que é uma forma louvável, né? Louvável, Acho que é uma forma louvável. Ana é uma pessoa que tem uma sensibilidade acima. O sonho dela fazer parte da Casa Cor. Ela não sabia como o trabalho dela podia se encaixar dentro da Casa Cor. O Gandara é um cara também super de uma genialidade. E trouxe o Fred, que é o mais novo, o filho, né? Sim. Que eu conheci Fred jovem, pequeno, né? Criança. E o super guerreiro, super atento aos detalhes, prestativo e dentro da Casa Cor. Eu acho que a curadoria da Casa Cor é uma super curadoria. A gente tem uma honra de ter Carlos Amorim como um cara, né, que tem uma sensibilidade de cultura e de arte. O próprio Pedro Ariel, que é um cara daqui da Bahia e de Sergipe. Ele adora Sergipe, ama Bahia. E está à frente da Casa Cor com um olhar incrível, né? Então, essas possibilidades permitiu que os profissionais internamente pudessem... mostrar o seu trabalho de forma diferente, entendeu? A gente deixou as janelas abertas, a gente tem ar natural, ar puro, o jardim super tropical da Laine e do George, né? Com trabalho... O pouco que eu vi pelas redes sociais, eu fiquei apaixonadíssima. Ai, as arquiteturas que surgiram nos terrenos, né? Em volta. Então, assim, o meu trabalho com a Casa Cor foi um trabalho de masterplan, né? O masterplan é a pessoa que planeja as ideias, que agrega... Era uma das coisas que eu ia perguntar, o que é masterplan? Então pergunte, faça a pergunta. Já está explicando, eu ia perguntar mesmo o que seria isso. Qual é a função? Qual é a importância de um masterplan? Qual a importância? A função, na verdade, as pessoas eles não, muitas vezes não está muito aqui na nossa cidade, às vezes não, mas o masterplan é o cara, é o arquiteto, que além do seu traço com o projeto, ele consegue unir dentro desse projeto todas as questões que a Casa Cor marca precisa para o evento ficar, as estratégias. Então, ele passa por um planejamento, uma gestão, e isso vai para o projeto. É gerir os fluxos, gerir os acessos, conduzir as marcas, os produtos, os designs, os criativos, a chegar a esse ponto de ápice, que é congregar todas as questões pertinentes ao evento, né? O evento ele tem dois momentos, tem o planejamento e a obra, e tem quando ele abre ao público, que aí tem a interação do público. Eu acho que a magia da Casa Cor é igual ao teatro, né? Das artes, talvez a mais mágica da Casa Cor, e nunca vai deixar de ser, porque as pessoas, o virtual, a gente projeta, está no Instagram, não precisa de Casa Cor. Tem muita gente que isso precisa sim, porque na Casa Cor você consegue trazer cheiro, tato, textura. Isso. Você não tem um cliente, você é o seu cliente, você idealiza as ideias e você consegue trazer realmente um sobrevoo para o futuro ou para o passado, ou agregar o presente, o passado e o futuro, né? Sim, com certeza. Não, mas realmente a ideia de pegar uma edificação que já tem uma história é realmente... Porque o meu TCC também foi sobre os 5 sentidos e o espaço, o tema do meu TCC. É sobre a sensação de que não é só um lugar, de fato. O sentido de lugar não é tipo um espaço. O sentido de lugar é de estar presente, de ter aquele local como seu mesmo, sabe? Então, foi essa filosofia, assim, essa magia. Você é maravilhosa, sabe o que está fazendo. Ai, eu amo esse assunto. Eu amo esse assunto. Eu amo falar, além de projetar sobre arquitetura, mas... Isso é bom, maravilhoso. Agora me deu uma curiosidade, que você explicou sobre a questão do masterplan, planejamento até chegar, a concepção final da Casa Cor, e isso durou mais ou menos quanto tempo para a idealização? Entre a escolha da casa, o levantamento cadastral, que o Maico Amorim, que está assinando o espaço, nos ajudou muito da Ágora, porque ele já tinha um trabalho lá, isso encurtou muito prazo, porém a gente cruzou com um empecilho que seria o restauro e as intenções do patrimônio de preservação. Tinha muitas madeiras, muitos assoalhos, muitos lugares que não estavam aptos à circulação de grandes pessoas de fluxo. E também a questão da salubridade, né, da questão dos ambientes saudáveis. Então, a gente teve que entrar com um puta investimento. Tivemos que contratar o Leonardo Medina, que é um excelente calculista. Adoro. O cara arrasa. E, assim, eu trouxe ele no meu bolso, assim, porque eu confio. Então, assim, não faria um projeto desse sem segurança. Então, ele passou um mês estudando a casa, cada pedaço de madeira, cada estrutura da casa, para poder dar solidez a Ana Libório projetar o restauro e a mim também fazer os fluxos. É uma casa que a gente contou com as tintas coral,
Posso fazer minha jabá? Posso vender minha jabá aqui? Fique à vontade. Esse é o As tintas espaço. Coral nos ajudou muito com a questão da fachada, né? Trazer esse conceito. A Deca, que é um parceiro muito importante nosso, em todas as casas cor do Brasil. Nós estamos em 21 cidades e 7 capitais, ou 7 países. Então, assim, a Casa Cor é um organismo internacional, né? É realmente a maior mostra das Américas. Isso. Nacional. Nós estamos em Miami, estamos no Peru, no Panamá, no Chile, enfim. E em 21 capitais, as 2 últimas franquias a serem abertas foram a nossa e Tocantins. Né? Não, a Casa Cor nasceu em São Paulo, né? Não, nasceu no Brasil. No Brasil, já foi derivada da Casa Foa, que é da Argentina, e isso acabou trazendo esse trabalho. E a gente está feliz muito com a Casa Cor. Estamos muito felizes. Estão espaços usáveis, acessíveis, luxuosos, simples, harmônicos. A gente tem uma diversidade de estilos, uma diversidade de projetos grandes que cabe tanto no bolso de muitas pessoas, como também no olhar e no estilo de várias pessoas. Eu não gosto da palavra estilo, eu gosto da palavra de formas de viver, né? O jeito de viver. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais de Sergipe têm uma coisa em comum em todos eles, que eu detectei e vi. É uma certa elegância, um cuidado também no receber. Então, todos os ambientes eles são atrativos, eles são degustativos. Então, você olha e você quer se sentir ali. Entendeu? Falando em expositores, como é que faz para poder participar da Casa Cor? Vocês podem comentar, tipo, se é convites, como é que funciona? Projeções para 2023. Porque tem muita gente que pergunta pra gente, né? Sim. Porque antes do nosso podcast rolar, eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas para saber o que elas gostariam de ver sobre a Casa Cor, mas por trás. E muito foi isso. Como é que eu posso participar da Casa Cor? Aí já deixa aí... A dica, né? A dica. Boa dica, Ingrid. Hoje eu estava na padaria fazendo uma reunião com o Vini Brandão, que está também fazendo um ambiente lindo na Casa Cor, café, né? A patisserie. Tem café. Tem o café da Fabrícia Bolos. Vai rolar um cafezinho. Isso. Um trabalho lindo. Já é a segunda vez que Vinícius participa da Casa Cor e assinando o espaço dele. A gente tem o Prainha também do Barroso com o Ellison, né? Um abraço para o Ellison, um abraço para a Fabrícia, que apostaram no nosso projeto Casa Cor 2022. Então, participar da Casa Cor, existe uma seleção, é óbvio, né? Primeiro momento é uma carta convite, né? São convidados os profissionais. Eu vou falar um pouco da experiência minha aqui. Vou falar um pouco da minha experiência em Salvador, como foi a minha chegada à Casa Cor, e vou falar um pouco da experiência daqui, que são experiências diferentes. Ótimo. A minha experiência em Salvador foi um convite através de uma amiga, Jo Almeida, que indicou. E a Jo trabalha aqui, estava vindo de Salvador morar aqui, tinha escritório lá e cá, eu também estava com escritório lá e cá. E em um determinado momento a gente estava fazendo a vitrine da Celi, eu estava fazendo um espaço, ela estava fazendo outro, ela falou, vai, vamos fazer. Eu conheço Luizinha, é tia do meu... E aí indicou, e eles estavam buscando essa pessoa aqui em Sergipe. Foi quando eu recebi a ligação. E mesmo recebendo a ligação, eu tive que mandar meu currículo. Eu tinha que ter tantos anos de experiência, 2 a 3 anos de formado, eram 3 anos de formado, e teria que mandar referências de 5 obras e 5 referências de lojistas, fornecedores que validassem o meu trabalho. Foi assim que eu entrei na Casa Cor, e na época que entrou eu, Marlon Gama, Flávio Moura, enfim, hoje são os arquitetos que estão aí no Brasil também brilhando, são colegas queridos, mas a gente entrou mais ou menos na mesma época, todos fazendo banheiro. Tinha essa cultura também de Casa Cor, quem entrava fazia logo banheiro público. E em Sergipe, né, também aconteceu assim. Em Sergipe foi diferente, Carlos quis conhecer todo o elenco, todos os arquitetos. Teve alguns que ele foi visitar pessoalmente, outros ele conhecia as obras já, outros visitou o Instagram, e ele fez uma reunião convidando o máximo de pessoas possíveis para a Casa Cor. Óbvio, perfis de arquitetos que trabalham também com interiores e com design, porque é a vocação da Casa Cor. Aí saiu um grupo já de arquitetos, né? E aí houve uma outra reunião onde foi apresentada a planta, os containers, e aí fez uma seleção. Esse ano, a gente mantivemos o elenco do ano passado, prioritariamente tem preferência, né? Se você participa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você recebe com antecedência essas informações, e você... Olha que lindo esse espaço, Delaine, muito lindo. Todos os espaços estão bem bonitos. E essa é Larissa Franco, né? Alicia e Helena, enfim. E
Aí esses arquitetos vão lá e escolhem os ambientes. Aí tem uma segunda tomada, que aí é convidados jovens arquitetos, sempre pensam em trazer jovens arquitetos, pessoas que se destacaram durante esse ano, projetos que assumiram importância. Às vezes você tem um escritório jovem, com pouca idade, mas ele já fez um trabalho importante na cidade, um bar, um restaurante, uma loja no shopping, sabe? Uma coisa pública. E isso denota uma notoriedade a esse escritório, esses jovens arquitetos. Muitas vezes são projetos residenciais que você precisa acessar o Instagram, acessar a busca. Mas a gente manteve a mesma linha de pensamento. A gente não. A Casa Cor, na verdade, e os seus curadores. Eu faço apenas a curadoria técnica. Eu e o Matheus. Queria ressaltar a importância do Matheus. Matheus Freitas, engenheiro e diretor técnico da Casa Cor. A Casa Cor está em pé hoje por ele, né, pela essa luta dele também, desse trabalho que ele faz. Hoje divide a vida entre Salvador e Sergipe, né? Inclusive já criou até asas aqui, está namorando. Já está com a sergipana. Então eu acho que a Casa Cor só veio trazer felicidade para todos, né? E também faz um convite a esses profissionais, e esses profissionais vão escolhendo os ambientes. Esses ambientes passam por uma curadoria, um crivo. Então a pessoa, na hora que escolhe o ambiente, ela escolhe 3 ambientes, entre 3 e 5. São Paulo, como é um mercado maior, a gente escolhe 5. Salvador já escolhemos 3. Aqui também a gente seguiu o Salvador. Escolhe 3 ambientes. Eu quero fazer uma sala, um banheiro, um café. E aí isso vai para uma triagem. Essa triagem, ela envolve muitas coisas. Envolve o master plan, envolve os curadores, o que eles querem para aquele espaço, envolve o mercado, né? Muitas vezes existe convite das marcas, né? E a Casa Cor está aberta às marcas. Por favor, nos procurem com antecedência. Fazer a jabá aqui, fazer o marketing. Então, tipo, a Coral, né? Muitas vezes escolhe o profissional. Esse ano a gente teve a Ana Libório assinando a fachada, com esse patrocínio e apoio da Coral. A gente teve Cristiana Cardoso assinando o lounge da Deca, né? O spa da Deca, que é linda, a Casa de Areia. E Cristiana é um arquiteto importante no mercado, né? E eu estou assinando o Tideli, o nosso lounge, né? Outside, Rio Sergipe, que é um espaço de eventos. A Tideli é uma marca que está assumindo cada vez mais uma importância aqui, né, do Celimol. Enfim, Herta Dantas está assinando um living lindo com a Home Design. Enfim, são interesses das marcas, dos produtos, da própria Casa Cor e do profissional também, né? Não adianta você ser convidado, mas geralmente é uma triagem, as pessoas são convidadas, os arquitetos no primeiro momento, as marcas no segundo momento, e depois a gente abre... Depois de 30 dias, 40 dias de obra, a gente abre para as fotos. Eu pensava que era tipo assim, era o ambiente já separado e aí fazia o convite para o arquiteto, sabe? Tem o arquiteto, tem tal ambiente, você topa fazer? Não que tinha essas escolhas de ambientes que o arquiteto poderia fazer. Tem essas possibilidades. Poxa, geralmente é massa assim. Eu acho que é uma forma, sempre foi assim, né? Uma forma tipo democrática. Muitas vezes quando entra como um patrocínio, muitas vezes já vem o ambiente já reservado lá pelo patrocinador, porque realmente coisas à parte, né? Quando as marcas entram, elas têm um legado para deixar durante o ano. Às vezes é a filosofia da empresa durante o ano, às vezes é o lançamento do produto, às vezes né, ela quer flertar com aquele arquiteto que está ali no mercado já, né? Mas às vezes já aconteceu também de você ser independente. Por exemplo, esse ano, na Casa Cor Bahia, eu fui convidado pela Todeskine para assinar o ambiente principal da casa, que é a cozinha. Então, eu fiz um trabalho a convite da Casa Cor, né, Bahia, a Casa Cor Oficial, e a Todeskine, a marca Todeskine. E uma cozinha bacana, uma cozinha ancestral, uma cozinha que fala sobre cura através dos alimentos, essa cozinha mais ancestral, a introspecção. E o momento que a gente teve com a pandemia de ficar em casa, o momento que a gente teve de sentar à mesa e comer, fazer uma refeição, que a gente tinha perdido isso. A gente estava no fast food, shopping, comida a quilo. E viveu agora, né? Agora. As famílias ficaram bem mais reunidas também depois da pandemia. Prazer, né? de você ficar dentro do espaço e curtir a casa, a cozinha é um coração para casa. E alimento salva, né? Então. Muito. Eu tenho uma gengibre e o romã. Notícia. Nosso tempo já está acabando. Ai, que pena. Ai, gente, Isso é eu uma gostaria triste. tanto. Então eu tenho duas perguntas para fazer, na ok, verdade. cada uma faz uma. Eu tô brincando. Pronto. Você faz a última. O que esperar da Casa Cor 2022 e o 2023 já, não é? Não, então, o que a gente pode esperar para quem não foi ainda? Entendi. E aí que vem, na verdade são 3 perguntas. A segunda pergunta é: algum spoiler para 2023 para nossos ouvintes? E a outra? Certo. Vamos lá.
2022 eu acho que é um ano que a gente falou sobre infinito particular, sobre a forma como cada arquiteto reinterpretou a casa através do olhar pós-pandemia Covid-19, né? Muitos arquitetos muito experientes e outros nem tanto, mas eu acho que todos deixaram um pouco de registro sobre isso, de como eles pensam os espaços da casa, né? Para esse convívio pós toda essa revolução que a gente viveu, estamos vivendo, superando e talvez tenhamos que passar mais uma vez por uma coisa. Você sabe que as máscaras já estão pedindo para voltar à obrigatoriedade. Então, tivemos espaços relax, espaços de uso para a família, espaços de vinho, espaços de leitura, espaços de relax. Suíte linda, uma linda suíte feita pela Alane Medeiros, né, uma suíte do casal, casa do atleta, espaço da dermatologista. Eu acho que os assuntos que a Casa Cor trouxe, a Casa Cor deixou de ser apenas um espaço para ver arquitetura e design, né? É um espaço que a gente fala sobre inclusão, sobre temas de arte, de raça, de gênero, locais onde a gente pode discutir política, e a gente pode ser incluído ou incluir pessoas, né, dentro desse espaço. É um espaço de entretenimento, principalmente. Um espaço leve, um espaço gostoso, que cabe desde a família, as crianças, ao pet. Então, é um lugar de passeio, um lugar que o sergipano vai adorar passear e conhecer um pouco da sua própria história, que é o bairro industrial, né? 2023... Foi um ponto que é muito importante, sendo o bairro industrial. Porque ficou um tempo assim como... esquecido, né, por um tempo, e trouxe um movimento para o local novamente. É um local tão lindo. Olha, o bairro industrial é um bairro lindo. Não sei porque eu tenho esse poder lá. Eu acho que posso explicar um pouco. A minha madrinha e meu padrinho eram de lá. Meu padrinho trabalhou em algumas fábricas lá, e eu vinha muito pequeno para alguns finais de semana com minha mãe lá, de férias e tal, enfim. Descia na rodoviária nova, né, um prédio modernista de concreto, e cairia num bairro industrial, um bairro bem, né, as chaminés, aquela coisa do barulho da, né, muita história. O rio ali, né, o Santo Antônio, e tudo ficava muito vivo na minha mente. Mais adolescente e já entrando na universidade, mesmo na FAO, UNIT, eu propiciei alguns momentos para os meus colegas dentro do CA, que eu era diretor do CA, do Grêmio lá, enfim. E a gente fez muita festa junina no Bar do Sapatão, ali nas margens do rio. Então, era um lugar que a Faculdade de Arquitetura no centro, a gente frequentava muito lá, né? Muita calorada, muito berequetê, muito berequetê, muita festa, muita coisa boa. Então, para mim, sempre foi um lugar de arte, um lugar de vazão para a arte, um lugar também de relaxamento e, mais do que isso, um lugar de reafirmação das artes urbanas, porque é lá que tem um teatro Emboaça, que tem 40 anos no Brasil, é um teatro de rua aplaudido pelo Brasil todo, né? Um teatro realmente... Quero mandar um abraço para o meu amigo Lindolfo, né? E as artes de rua, o street art, né? A arte urbana, o grafite, ele ressurge ali como um código, uma comunicação, né? Como uma forma de expressão, né? Meu amigo Duarte tem um projeto social ali embaixo da ponte que atrai crianças, adolescentes para as artes marciais, para a busca do esporte. O street dance, né? Existe um grupo de street dance ali dentro. Foi uma pena não trazer tudo isso ainda para dentro da Casa Cor, mas eu acho que como a gente vai repetir a dose, e o spoiler é esse, 2023. Eita. Nós vamos reforçar a imagem do Castelinho, nós vamos estar lá de novo. Isso já foi a pedido nosso e dos diretores, todo mundo amou isso. E é muito difícil hoje você escolher uma casa e passar por todos os projetos que a gente passou, de implantação, aprovação, legislação, bombeiro, circulação, né? Nós dotamos a casa de um elevador vertical para a PNE, pessoas com necessidades especiais, né? A acessibilidade. Então, você fazer tudo isso em outro lugar, né, é muito trabalho, né? Então a gente vai repetir a dose no Castelinho. O spoiler é esse, com a configuração toda nova, com o masterplan todo novo. Ansiosa já. Com um elenco novo também, né? Um elenco, a gente vai ter o elenco já, né, veterano, um elenco que gosta, que vai estar lá, que a sociedade espera e as marcas esperam, mas a gente quer também receber novos arquitetos, novas ideias, novas pessoas. Minha cabeça já fez tanta coisa com você falando aí, tudo isso, de Vamos criação, pra lá, vocês. de ideias, nem de ambiente, porque a Tete comentou que a gente trabalha com detalhamento, né? A gente não faz, apesar que a gente também faz projeto, mas minha cabeça para criação de arte, de trazer evento, coisa nova, minha cabeça aqui já vai começou lá, Ingrid, assim, vai lá, hoje vamos conversar. Quem sabe você não criar um espaço, vocês gravarem o podcast de lá, direto da Casa Cor.
Calma, Isso é calma, muito meu bom. coração. Segura! Carlos Amorim, segura essas meninas. Ai, gente, não Manda aí um pode- recado pra Carlos. Carlos, Eita. por favor. A gente só tá te pedindo isso. Nunca te pedimos nada, né? Tenho certeza que vocês vão Manda frase. adorar o Carlos. Carlos é uma pessoa que realmente é uma mente brilhante, né, nesse mundo que a gente vive. É um cara que contribui muito para o cenário da Casa Cor Oficial, né, batalha por muitas modificações dentro dessa estrutura que a gente tem, uma estrutura, né, difícil. Né, e a gente há pouco estava falando sobre a questão do racismo estrutural que existe em todos os ambientes de trabalho. Nós hoje, né, descortinamos isso após esse caso de George Floyd, tudo isso que aconteceu. E seguramente era um cara que defende muitas causas, né, apesar de estar numa posição diferenciada, mas ele conquistou realmente marcar e travar e levar grandes nomes da Bahia para São Paulo. Esse ano a gente fez Casa Cor São Paulo, eu fiz a Casa Cor São Paulo. E independente dessas lutas, né, de ser um nordestino, ser um gay, ser um preto, um descendente também de indígena, estar na menor cidade do Brasil, como Aracaju, que não tem história nenhuma de arquitetura e de design, e marcar aquela Avenida Paulista com um trabalho que realmente tem a ver com a minha essência, com a minha maturidade, e ser capa da Veja, eu acho que eu devo muito a ele, a Jussara, ao Pedro Ariel e a toda a equipe da Casa Cor. Eu acho que a minha história com 25 anos se confundem com a história da Casa Cor. E que bom que eu acreditei nisso. Eu acreditei que eu podia estar num lugar diferente, o lugar dos meus sonhos. E esse lugar dos meus sonhos inspira muitas pessoas. Ah, gente, eu já falei que eu tô sensível hoje. E hoje eu sinto só amor pelo que eu escolhi e Deus tem me revelado grandes coisas. Hoje eu vivo minha vida entre São Paulo, Aracaju e Salvador. Não é fácil. Minha vida pessoal hoje está em São Paulo, né, com minha família. Eu tenho um marido hoje, né, o Rafael, quero mandar um beijo, Rafael Passos. Tenho dois filhinhos pets. Eu também tenho filhos pets. Tenho 2 filhinhos pets, o Tássio e a Sofia. E o amor, né, que eu nunca deixei de acreditar, fez toda essa revolução na minha vida, começando pelo amor da minha família, meus pais, né, que sempre deixaram eu fazer o que eu queria. E mesmo no lugar onde todos os professores, as pessoas diziam, a arquitetura é para rico, é filho de rico, seu filho tem que fazer engenharia, seu filho vai ter que fazer direito, vai ter que fazer outra profissão, e meu pai ele vai fazer o que ele quiser, ele vai... não deixou muito não, eu queria fazer artes, eles não, primeiro faça arquitetura, você ganha dinheiro, depois você vira artista, mas sempre deixou eu fazer o que eu quisesse, de uma forma exemplar. Eu acho que eles nem sabiam o que era arquitetura na minha vida, e a arquitetura foi revolucionária na minha vida, na vida da minha família. E Salvador, eu me encontrei como um homem negro, como um lugar de pertencimento, com tudo que foi criado, né? Eu realmente saí daqui achando que não existia racismo, que a cidade de Sergipe era maravilhosa, que não tinha racismo. Aqui é o único lugar que não tem racismo, inocente eu, né? Depois eu fui descobrir, fui me instruir, estudar e crescer, né, com meus pensamentos, meus propósitos, mas sem deixar o brilho, né, da beleza que faz parte, né, da minha cabeça, né, regido por Iemanjá e Oxalá. E mais recente, São Paulo, que abriu essas portas incríveis. E mesmo essa dificuldade de trânsito, de ir e vir, mas eu acho que a definição de tudo isso é: eu vou com as malas cheias, levo artistas, artesanatos, levo tudo de grandioso que tem aqui em Sergipe, na Bahia, e volto também com muita coisa de lá. Volto com coisas importantes, com coisas legais, com informação, com essa conotação e essa dicotomia entre o que é o popular e o erudito na minha vida. Eu tô sem palavras. Eu deixo minhas lágrimas falar por mim. Eu já não choro mais, já chorei tudo na escola de samba. Ai, nossa, gente. Na vai, sou imortal. Ai, muito obrigada, Wesley, pela sua Muito participação. obrigada mesmo. Foi Muito incrível. inspirador. Mulher. De verdade. De verdade. Eita, não me faz chorar. Vamos chamar o samba enredo. Muito, muito obrigada. Foi incrível. Você passou muito conteúdo. Acredito que todo mundo que vai assistir também você aqui vai amar, vai adorar. E é isso. Só gratidão. Obrigado. Eu quero agradecer a você, Ingrid e a Tayana, por esse passo importante, né, que vocês estão dando ao mercado, porque eu acho que a gente precisa de informação, a gente precisa de educação, a gente precisa de saber. Vai saber, pode ir lá e vai saber. E é o que eu vou dizer para os amigos, para as pessoas, vou indicar via Instagram, que pode ir lá, que as meninas querem, elas sabem, elas buscam, elas estão aí para informar. E é muito bonito isso que vocês fazem, e o trabalho do escritório de vocês também, que, como você diz, é um trabalho de bastidor, não, é um trabalho importante, o detalhamento na arquitetura, detalhar a arquitetura.
E não coincidentemente a gente está aqui junto. Eu fui professor de detalhamento de interiores e detalhamentos construtivos de arquitetura. Amo desenho, a geometria faz parte da minha vida. O desenho é a mola mestra minha, a arquitetura já é uma consequência, mas assim, eu amo desenhar, a minha fala é através do desenho. E o trabalho de vocês é muito importante, saibam disso. Muitíssimo importante. Um grande abraço e obrigado. A gente que agradece. É isso, galera. Não deixem de comentar, de seguir o Wesley, @Wesley_Lemos, não é isso? @arquiteto_Wesley Lemos. Pronto. Seguir a Casa Cor Sergipe também, Casa Cor Bahia também. Casa Cor Sergipe, Casa Cor Bahia e Casa Cor Oficial. Vão lá e curtam nossos trabalhos. Isso. E aproveitar esses últimos dias de Casa Cor também, que vai funcionar de quais horários e o valor? Olha, nós funcionamos lá de 4, né, às 9, né, diariamente. Os domingos a gente fecha mais cedo, mas abre um pouquinho mais cedo, às 14. E nós estamos no Castelinho, ali na orla do bairro Industrial, em frente ao Centro de Artesanato. E vamos até o dia 11 de dezembro. Dia 4 de dezembro a gente encerra a Bahia. Simultaneamente a gente está no calendário no Nordeste, que inclui a Casa Cor Recife, Casa Cor Bahia e Casa Cor Sergipe. Mas visitem Sergipe, vale muito a pena. O evento existe para vocês, por vocês e para o mercado de Sergipe. É isso aí. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho e podem ir lá na Casa Cor. Show!